Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot e já sabem malta, hoje é dia de cobrir os clubes portugueses nas competições europeias, hoje é dia de falar da Liga Europa, vamos falar principalmente da vitória do Porto, mas vamos também dar um leve comentário, um pequeníssimo comentário sobre a vitória do Braga. Vamos começar pelo Braga, malta. O Braga foi à Escócia fazer história, ok? O Braga nunca tinha vencido na Escócia, na verdade nunca nenhum clube português tinha vencido no Celtic Park, ok? O Braga foi o primeiro não só a fazer isso, como pela primeira vez venceu um jogo na Escócia. O Braga fez uma primeira parte muito boa, dominou a primeira parte, marcou com um golaço do Ricardo Horta, em que também um bocadinho fica mal na figura o experientíssimo Kasper Schmeichel. Na segunda parte, é uma segunda parte mais apática do Braga, onde o Celtic domina completamente, o Braga joga um pouco mais à defesa e na base do contra-ataque, e foi no contra-ataque que Gabri Martínez fechou 2-0 e deu a segunda vitória do Braga nesta Liga Europa, ou seja, parabéns ao Braga, malta. Esta época, 2 jogos, 2 vitórias, comparado à época passada, até parece outra coisa. O Braga entra com tudo nesta Liga Europa. Vamos falar então do jogo do Porto, ok? Porque eu sei que é por isso que vocês clicaram no vídeo. Para começo de conversa, temos que falar das circunstâncias, né? Eu queria lembrar uma coisa do lado do Estrela Vermelha. Tínhamos 4 caras muito conhecidas do futebol português, né? Tomás Andel, que jogou no Vitória, Mateus, que jogou 10 anos no Braga, lenda do Braga, Radonjic, quem lembra deste gajo? Este gajo jogava no Benfica também, né? O Bruno Duarte jogou no Vitória, acho que no Farense também, que estava no banco na partida. Do lado do Porto, o Porto, acho que o Farioli ia deixar uma mensagem clara nesta partida, depois do jogo com o Salzburgo e agora depois deste jogo, deu para perceber que, obviamente, o foco do Porto é campeonato, a Liga Europa, por enquanto, vai com os jogadores suplentes, vai rodando a equipa para chegar com força máxima ao campeonato. Mais uma vez, o Porto rodou bastante, principalmente no ataque e no meio campo, ok? Aí o Porto rodou todo o setor, ok? Por exemplo, promoveu até a estreia do Alarcón, que vinha jogando na equipa B, estreou-se a titular nesta partida, o Denis Gul foi titular, o William Gomes foi titular, meio campo completamente novo, com a titularidade do Rodrigo Moura. Até na defesa teve a entrada do Prepich e algumas mudanças nas laterais também, malta. Íamos para campo assim. Os primeiros 20 minutos do Porto até acho que são muito interessantes, ok? O Porto consegue ter um bom domínio para cima da equipa do Estrela Vermelha, entra muito bem e logo cedo acaba por ter um penalti, uma jogada em que o Denis Gul trabalha muito bem, recebe de costas dentro da área, já domina a dar aquela girada para cima do defesa, ele ganha o lance de corpo com o defesa não tem outra hipótese senão agarrá-lo por trás para evitar que ele fizesse o gol. E o Porto conquistava um penalti aos 8 minutos, belo trabalho de Denis Gul já agora, e o William Gomes, chamado para converter da marca dos 11 metros, não facilitou e fazia 1-0 para o Porto logo cedo. Parecia um jogo pacífico do Porto, parecia ter tudo a seu favor, né? Rodrigo Moura, que na minha opinião foi o melhor jogador do Porto na primeira parte, ok? O Rodrigo Moura faz uma primeira parte espetacular a desequilibrar tanto pelo meio quanto pela esquerda, mas principalmente pela esquerda. Ele que é um médio com muita liberdade neste esquema de Farioli, ele tanto pode aparecer pelo meio, pode aparecer pela esquerda, eventualmente pela direita. Epá, ele é aquela expressão que eu não gosto muito de usar, porque, enfim, pode ser mal interpretada, mas é o famoso vagabundo no bom sentido, ok? Como eu disse, Moura fez várias boas jogadas nesta primeira parte, inclusivamente tem uma do remate do Denis Gul, que o guarda-redes vai fazer uma boa defesa, né? Mas o jogo vai passando e a partir dos 20 minutos eu sinto que o Porto dá uma adormecida, ok? Eu sinto que o Porto dá uma adormecida e o Estrela Vermelha começa a crescer na partida. O Estrela Vermelha até acaba por ter uma chance muito interessante, que é um cruzamento do lado direito para dentro da área, em que o Diogo Costa sai um pouco mal da baliza, porque tipo, ele sai para atacar a bola, mas a meio do caminho ele desiste de atacar a bola, ou seja, o gajo nem está na baliza para defender, nem foi atacar a bola, estava a meio do caminho, sorte dele que o gajo do Estrela desperdiçou e mandou a bola por cima. Uma coisa que eu tenho que dizer é que meus amigos, a equipa do Estrela Vermelha, mano, os gajos têm pouquíssima qualidade técnica, mano. O tanto de golos assim cantados que estes gajos falham é incrível, mano. Esse foi um desses, né? O gajo só tinha que encostar, o guarda-redes estava fora da baliza, tipo, assim, ele estava a meio do caminho, né? Era fácil até marcar, o gajo mandava por cima. Mas o Estrela Vermelha já tinha deixado o aviso e depois acaba mesmo por chegar ao golo na sequência de uma bola parada, né? Num livre, que a bola é levantada para dentro da área, o Porto afunda demasiadamente na altura do cruzamento, ou seja, o gajo do Estrela Vermelha ganha nas alturas, desvia para trás, e os jogadores do Porto que estavam todos afundados são apanhados de surpresa. O gajo do Estrela Vermelha dá uma chicotada na bola e empatava por 1-1 por volta da meia hora de jogo, né?
seja, era o Estrela a dar um balde de água fria no Porto, num Porto que já estava adormecido, e o Porto termina mal a primeira parte, ok? Apesar de até ter uma boa chance de uma jogada individual do Rodrigo Mora, que ele consegue bem quebrar linhas, puxar pela esquerda, cortar para dentro e fazer um bom remate para fora, mas no geral o Estrela Vermelha estava por cima nos minutos finais, íamos para intervalo com esse empate. Na segunda parte, malta, o Farioli, que não é parvo nem nada, percebendo que o Estrela Vermelha estava a crescer no jogo, decide começar a lançar alguns titulares. Logo de início acaba por entrar o Froholt, por exemplo, e o Alberto Costa. Alberto Costa, que eu acho que mexeu bastante com o jogo do Porto, ok? Com a entrada do Alberto Costa, o William Gomes melhorou muito. O Rodrigo Mora já passou muito mais apagado nesta primeira parte, mas o grande destaque do Porto foi o William Gomes nesta segunda parte, né? Uma coisa que eu tenho que dizer é que o Porto também contou com muita intensidade dos jogadores, principalmente Rodrigo Mora na primeira parte e William Gomes na segunda, sempre a atacarem a bola, a lutarem por todos os lances, nunca desistindo, recuperando bolas assim na raça mesmo. É uma coisa que eu tenho que elogiar essa equipa do Porto. O William Gomes até tem uma jogada individual que ele dá um remate de fora da área, parecido com o do Mora na primeira parte. Mas o Estrela Vermelha, eu sinto que é quem cria mais chance, ok? O Porto não cria muito na segunda parte, apesar de ir promovendo algumas alterações, o Porto teve uma grande falta de criatividade nesta segunda parte, o que é compreensível, porque tipo, o Farioli rodou mais de metade da equipa, são jogadores que não estão acostumados a jogar juntos, portanto, é notório que vão ter um pouquinho mais de dificuldade em ligar-se uns com os outros e tal. É um bocado normal, conforme o Porto vai metendo a carne no assador, metendo Borja Sainz, metendo esses tipos de jogadores, o Porto vai melhorando. Até lá o Estrela Vermelha chega a criar umas 3 chances, uma por volta da meia hora de jogo, em que o Arnautovic consegue ganhar de cabeça e desvia ao lado. Mais tarde também tem mais 2 chances, uma com um remate para fora, onde o jogador do Estrela até tinha um bom ângulo para marcar, 2 remates para fora, inclusivamente. Mas vocês sabem como é que é o futebol, não é? O futebol, pá, quem não marca sofre, né? E o PP, que foi um dos que entrou nesta segunda parte, acabou por ser decisivo nesse lance. O Porto, numa jogada de contra-ataque, eu não sei quem é que foi, ok? Não está-me a vir o nome do gajo, mas ele faz uma boa virada da esquerda para a frente, onde aparece o PP sozinho. O PP vai sozinho em direção à baliza, entretanto o Rodrigo Mora arranca também, e o PP, que podia ter ido para a finalização, pensou mais no coletivo do que no individualismo, dá o toquinho para o lado para o Rodrigo Mora só ter que encostar e fazer o 2-1. Mais uma vez o Porto, pelo menos na Liga Europa, tem-se destacado nos minutos finais, ok? Já a vitória contra o Salzburg foi nos descontos, desta vez foi a pouquíssimos minutos do fim. O Porto chegava ao 2-1 na partida e o jogo ficava por aí mesmo. O Porto vence por 2-1 a equipa do Estrela Vermelha e soma mais uma vitória na Liga dos Campeões, na Liga Europa, peço imensa desculpa, mais uma vitória do Porto na Liga Europa. Por enquanto mantém o play não só na Liga Europa como na temporada em si, ok, malta? O Porto leva 9 jogos na temporada, 9 jogos oficiais, atenção, 9 vitórias, né? Os 7 jogos do campeonato, mais agora também os 2 jogos de Liga Europa. Portanto, é um Porto que, apesar de não ter feito uma exibição tão boa, foi um Porto que jogou com raça, jogou com garra e no final sai com a vitória, vence mais uma vez. Portanto, se na Liga dos Campeões foi uma jornada negativa para os portugueses, na Liga Europa foi muito positiva. Braga sai vencedor, Porto sai vencedor, portanto, Portugal sai semi-vencedor, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado da análise, não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda sempre para caraças um gajo a saber aí do vosso feedback, aquela inscriçãozinha para ajudar a chegar aos 10 mil até o final do ano, portanto, fui. Para tudo, malta! Antes de terminar o vídeo tenho uma novidadezinha fixe para vocês. Se vocês gostam de prever os jogos da Champions, mas assim como eu não tenho dinheiro para gastar em apostas, eu tenho uma solução para vocês, malta. Eu criei uma liga lá na app UEFA Gaming, onde vocês vão poder prever os jogos da Champions e ganhar pontos com isso. Para isso basta vocês instalarem a app, como é óbvio, digitarem nas ligas Liga Tuga dos Campeões e entrarem com o código que eu vou estar a deixar aí na tela ou com o link que eu vou estar a deixar aqui na descrição, malta. Portanto, não percam a oportunidade e participem da nossa Liga Tuga dos Campeões.